Olá, meu nome é Mônica Fonseca e hoje eu vou te ajudar a entender a Big Picture do SAFe. Ela parece ser um pouco assustadora, mas na verdade ela não é não. Você só precisa entender o que você precisa buscar, onde você precisa buscar. E aí fica mais fácil de achar as coisas nesse emaranhado de símbolos e desenhos que ela possui. Para acessar a Big Picture do SAFe, você não precisa se registrar, não precisa se cadastrar em lugar nenhum. Ela é pública, qualquer pessoa pode acessar a partir de uma página na web. A página que você vai procurar é scaledeagileframework.com. Ela está escrita na descrição desse vídeo. Para começar, vamos falar sobre as configurações que o SAFe recomenda. Elas são 4 configurações: a configuração Essential, a configuração de Large Solution, a configuração de portfólio e a configuração completa. Você pode combinar essas configurações. Você pode usar Essential com portfólio, Essential com Large Solution, Essential com portfólio e Large Solution também, sendo que a configuração Essential, ela é a básica. É por ela que você deve começar e ela precisa participar de todas as outras configurações. São ela que tem todos os elementos básicos para você fazer uma implementação do SAFe. Todas essas figuras aqui da Big Picture, elas são clicáveis. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre backlog do time, basta clicar e ele abre uma nova página te mostrando mais detalhes sobre o backlog do time. Se você quiser saber um pouco mais sobre o Safe Scrum ou o Safe Team Kanban, basta você clicar e ele abre uma nova aba dando mais detalhes sobre esse assunto. A configuração Essential, você vai encontrar todos os elementos pertencentes a ela aqui onde está esse quadrado. Aqui onde está escrito Essential. E o que ela possui? Ela possui alguns backlogs que estão aqui, ela possui algumas funções recomendadas pela Scale de Agile, ela possui algumas competências e ela possui pelo menos um trem operando. Já vou te explicar o que é trem, tá? A configuração Essential, ela é recomendada para times com 50 até 125 pessoas. Você pode até ultrapassar um pouquinho, não é um limitador extremamente prescritivo da Scale de Agile. É só uma recomendação, porque acima de 125 pessoas, a Scale de Agile recomenda que já começa a ficar muito difícil gerenciar todos os times. Como a gente está falando de 50 a 125 pessoas, e são times de até 10 pessoas, então a gente está falando de mais ou menos aí, começando com 5 a uns 12 times, mais ou menos. Os times do SAFe, eles possuem estas funções. Tem um Agile Team, que é muito parecido com a configuração do Scrum, possui um Scrum Master ou um Team Code, Scrum Master mais especificamente para os times que rodam Scrum, e Team Code mais especificamente para os times que rodam Kanban. Os times podem escolher. O SAFe, ele recomenda, mas ele não é tão prescritivo nesse ponto. Tem um Product Owner e tem um Agile Team. Se você traçar uma linha horizontal por aqui, você vai ver que o time possui um backlog de time. Todos os times têm um backlog, seja ele de Kanban, seja ele de Scrum. Aqui você encontra a configuração de Agile Release Train, que são os trens. Um trem é um time de vários times. Então você imagina um trem de verdade, com vários vagõezinhos nele. Cada vagãozinho desse trem é representado por um time. Lá na frente do trem, você tem um maquinista, que no caso do SAFe é o RTE, o Release Train Engineer. E se você fizer também aqui uma horizontal,
você vai ver que cada trem ele se conecta a um backlog do trem. E o trem tem essas funções aqui. Tem o RTE, como eu falei, ele é o maquinista do trem, tem o System Architect e tem o Product Management. O Business Owner, ele está aqui de ladinho, mas é porque ele fica circulando entre os times e entre os trens. Se você olhar nessa parte aqui da Big Picture do Safe, você sempre vai encontrar as funções que o Safe recomenda para cada configuração. Você vê que o RTE, que é o maquinista do trem, ele se liga ao Scrum Master e ao Team Coach. O RTE é como se fosse o Scrum Master dos Scrum Masters. O RTE não é um maquinista do trem e o trem não tem vários vagões, que são os times, então um RTE cuida de vários times, cuida de todos os Scrum Masters que fazem parte dos times desse trem. Da mesma forma, o Product Management, ele se liga numa vertical ao Product Owner. Significa que o Product Management, ele é o PO dos POs. E da mesma forma que o RTE, ele cuida de todos os times que estão nesse trem, de todos esses vagões, só que numa visão de Product Owner, numa visão de escopo e de priorização de atividades. Ele é o PO dos POs. Se você ver desse lado esquerdo aqui, essas bolinhas do Safe são chamadas as competências, inclusive uma aqui embaixo e uma outra aqui. As competências são práticas, técnicas, conhecimentos, comportamentos que o Safe recomenda que os times tenham em suas configurações. Então, se aqui a gente está falando da configuração Essential, essas competências aqui fazem parte dessa configuração. Se a gente está aqui na configuração de Large Solution, então essas competências aqui fazem parte dessa configuração. E se a gente está aqui na configuração de portfólio, essas competências são as que fazem parte da configuração de portfólio. Essas duas competências que estão aqui embaixo, elas estão aqui porque é considerado que elas devem pertencer a todas as configurações, são competências de liderança e de cultura de aprendizado contínuo. O SAFe recomenda que, independente das configurações, todos os times precisam ter uma cultura de liderança e de aprendizado contínuo. Aqui na configuração de Large Solution, significa que você já tem vários trens que estão atuando para poder fazer as suas entregas e das suas soluções. Sendo que, às vezes, as empresas ainda assim, elas preferem continuar com a configuração de Essential e com vários trens atuando, sem precisar se preocupar com as configurações de Large Solution. Aqui na Large Solution, se a gente traçar aquela horizontal, tem um backlog para o trem de solução. E se a gente continuar aqui na nossa horizontal, você vê que tem algumas funções que fazem parte da Large Solution, que são o STE, que é o Solution Train Engineer. Da mesma forma que o RTE, ele é o maquinista da solução inteira. Então, se você traçar aquela linha vertical, você vê que o Solution Train Engineer é o RTE dos RTEs. Assim como o Solution Management, ele é o Solution Management de todos os Product Managements que fazem parte dessa solução. E o Solution Architect, ele continua atuando junto com todos os System Architects que fazem parte de todos os trens dessa solução. A solução Large Solution é quando você tem vários trens atuando para entregar uma solução. E esses vários trens, no total, pode chegar a mais de 1.000 pessoas. Você só vai dividir esses vários trens e compor eles em uma grande solução que todos eles trabalham com o mesmo objetivo e com a mesma meta para a mesma solução. A configuração Essential,
possui essas competências aqui, de entrega de produto ágil e de agilidade técnica e de time. Essa parte aqui de baixo, da Big Picture do SAFe, ela já foca em mindset, valores, princípios, implementação. Então, aqui você fala sobre o Lean Agile Mindset, o que o SAFe recomenda que você deve pensar, qual é a sua forma de trabalhar para você atingir um pensamento Lean Agile. Aqui são os valores do SAFe. Mesmo o Scrum, o Kanban, ele tem os seus valores, o SAFe também tem os seus valores próprios. Aqui tem os princípios do SAFe, que são 10, para você saber quais são os princípios que você deve seguir numa implementação do SAFe. Aqui você tem um roadmap de implementação que é mais ou menos, de uma forma muito simplista, um passo a passo de o que você precisa fazer para poder ter uma implementação SAFe de sucesso. A configuração de portfólio, se você for olhar o roadmap de implementação do SAFe, ela é a última configuração recomendada. O recomendável é que você rode primeiro alguns trens, faça algumas PIs, faça algumas implementações primeiro, junte vários fluxos de valor para atuarem juntos com os trens e depois você começa a se preocupar com uma implementação de um portfólio. A configuração de portfólio, ela está mais preocupada com estratégia, com investimento, com o budget dos fluxos de valor, lembrando que a gente não coloca investimento em projetos, a gente coloca o investimento em fluxos de valor. E assim como todas as outras configurações, se você traçar uma linha horizontal, aqui na configuração de portfólio, você vai encontrar o backlog do portfólio. E aqui você vai encontrar as principais funções que pertencem à configuração de portfólio. Geralmente, o Epic Owner é a pessoa que é responsável pelos épicos que estão no backlog do portfólio. E eles atuam muito junto com o arquiteto da empresa, né, o Enterprise Architect, para poder identificar quais são os requisitos técnicos que os épicos precisam atender. Recapitulando, todas as configurações possuem um backlog. Então, quando você vê aqui o portfólio, tem um backlog de portfólio associado. Quando você vê a Large Solution, ele tem um backlog do trem de solução. Quando você tem o Essential, você tem um backlog para o trem e um backlog para o time. O backlog do portfólio, ele olha épicos, e os épicos, eles podem ultrapassar vários meses até mais do que um ano. Quando você vê o backlog do trem de solução, você vê capabilities, e elas podem ultrapassar alguns meses. Aqui no backlog do trem, você tem funcionalidades. Uma funcionalidade precisa caber dentro de um período de uma PI, que é de 8 a 12 semanas. E o backlog do time é composto de histórias, e as histórias precisam caber dentro de uma sprint de 15 dias. No SAFe, as sprints são de até 15 dias. E como é que a gente faz as estruturas desses backlogs? Um portfólio que possui vários épicos, cada épico pode se dividir em capabilities e várias funcionalidades que você encontra aqui no backlog do trem. E as funcionalidades, elas se dividem em várias histórias. E essas histórias é que vão compor o backlog do time. Aqui nessas abas, aqui em cima, você vai encontrar as configurações do SAFe e um overview sobre as competências. Se você clicar aqui onde eu estou, todas as configurações. Se você clicar aqui nessa aba Essential, você vê que ele dá um zoom só na configuração Essential. Se você clicar aqui em Large Solution, então ele mostra, além da configuração Essential, como eu já disse, ela é necessária em todas as configurações do SAFe e também a Large Solution.
Aqui você encontra a parte de configuração de portfólio e também a de Essential. E aqui nessa aba Overview, você tem um overview sobre as competências do SAFe. Tudo que está aqui mais à esquerda é uma parte mais operacional. E o que está aqui à direita é uma parte mais estratégica, sendo que a liderança ela está sempre na base de tudo e o cliente ele está ao centro de todas as suas decisões. Todas as competências possuem 3 dimensões. Se você ainda tem alguma dúvida ou quer entrar no detalhe de algum tópico específico, entre em contato comigo. Eu te ajudo a entender. Até o próximo vídeo.